Maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez aí, boa noite, né? Então, hoje a gente vai dar início aí, conhecer um pouco mais sobre essa parte, né, do desenvolvimento web, que a gente já está utilizando aí algumas ferramentas, tá? Eu vou usar aqui com vocês, né, por motivo de ilustração, a gente vai usar o Notepad++, tá? Para mostrar o código para vocês, mostrar como eu fiz a arquitetura desse exemplo, né, que eu vou estar mostrando para vocês. E depois eu disponibilizo isso para vocês também, né? Porque aí, como é um código meu, aí eu consigo estar mandando isso para vocês sem maiores problemas. E aí fica tranquilo, tá? Vocês podem usar como exemplo, né? Sem, né, maiores encargos, é bem tranquilo essa parte. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que eu queria já dar o início, né, não start, né, nessa parte, que é algo que a gente acaba utilizando muito, tá? É transformar a nossa máquina num servidor web. Bom, nós estamos desenvolvendo aplicativos para a web. Como é que a gente vai fazer para testar isso? Como é que a gente vai fazer para trabalhar isso? Então, a gente precisa utilizar aí, obviamente, servidores web. Vocês vão ver nas próximas aulas também, e por isso que eu falei que a gente já estava adiantando, alguns servidores web que a gente consegue estar instalando, consegue estar rodando na nossa máquina, validando, né, todo esse processo para depois a gente fazer o quê? A submissão desse código-fonte para hospedagem definitiva num servidor, né, num host online, aonde todos, né, os clientes ou todos os usuários vão ter acesso a essas informações. Bom, a gente veio discutindo, né, no primeiro momento lá, no primeiro encontro virtual, mais essa parte do HTML, CSS, como é feita a formatação, né, toda essa questão. Nesse momento agora, a gente vai começar a trabalhar com o quê? Com a arquitetura, né, assim, aprofundar um pouco mais na arquitetura desse projeto, né, desse código, e, consequentemente, também entrar nessa parte de banco de dados. Por quê? Um dos pontos, tá? Inclusive, que a gente discutiu bastante também lá no primeiro encontro virtual, vocês lembram dos 4 princípios lá, né, que a gente tem que saber exatamente o quê? Qual que é o domínio da aplicação, o que o nosso cliente quer, o que ele espera com isso e o que vai ser acessível aos usuários. Tá? Eu andei mostrando para vocês o que? Aquele portal que a gente criou lá de turismo, né, da cidade de Pirassununga, que provavelmente logo, logo já vai estar no ar, né, para a gente conseguir estar gerenciando isso, tratando todas essas informações, tá? E, consequentemente, vai ter aí o quê? Né? Um domínio do que vai estar tratando, quais são os usuários que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, o que, que a gente tem que fazer quando a gente pensa nesse projeto? E é claro que, respondendo essas 4 questões, a gente vai ter uma ideia de como a gente vai arquiteturar esse código, como esse código vai ser tratado. Eu vou mostrar aqui para vocês depois um exemplo, né? Claro, inicial de um e-commerce, aonde vai ter ali alguns, né, arquivos, vai ser uma arquitetura de arquivos que a gente vai estar trabalhando e como esses arquivos estão sendo tratados, estão sendo instanciados e, consequentemente, estão sendo juntados, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai estar incorporando vários arquivos para gerar uma interface, tá? A interface que vai ser apresentada para o usuário. Aliado a essa parte de apresentação do usuário, pessoal, a gente precisa fazer o quê? Também validar se o nosso site, né, o nosso projeto, ele está compatível com o quê? Com os browsers que a gente pode ter disponível. Então, isso também é fundamental quando a gente cria esse ambiente, né, de teste dentro da nossa máquina. Por quê? Porque a gente tem um acesso mais fácil, a gente já tem acesso diretamente ao código, a gente consegue estar fazendo as alterações no código, consequentemente já testando isso num ambiente de teste, para depois fazer a submissão lá para o host, né, para o servidor,
onde todo mundo vai ter acesso. Então, criando esse ambiente, o que a gente consegue? A gente também consegue fazer os testes com todos os browsers que a gente vai ter, ou que o usuário vai poder estar utilizando. Né? Antigamente, né, talvez vocês não pegaram essa parte, mas alguns sites que a gente acessava, tinha lá uma informação que aquele site ele era melhor visualizado, por exemplo, no Internet Explorer, ele era melhor visualizado no Firefox, ele era melhor visualizado no Opera, é melhor visualizado no Chrome, ou, de preferência, utilize o Chrome e o Internet Explorer, ou utilize somente o Edge. Tá? Então, vinha muito essa questão, por quê? Porque o processo de adaptação do código a N browsers era mais complexo. Tá? A arquitetura dos navegadores eram mais complexas, então demandava muito código para poder tornar um site compatível com todos os browsers. Hoje não, hoje isso já está, existe aí um processo, né, onde isso já é basicamente transparente. Então, o código que a gente faz, que a gente testa no Edge, já vai ser compatível com o Chrome, já vai ser compatível com o Opera, com o Firefox. Então, a gente consegue ter, com uma maior facilidade, ter o acesso, né, do código que a gente criou a todos os browsers aí mais utilizados e, né, que estão aí presentes no mercado. Claro que se surgir algum novo, a gente vai ter que fazer também alguns testes e talvez algumas adaptações para isso. Tá? Mas a gente consegue fazer isso aonde? Localmente. Para isso, eu até comentei com vocês lá no primeiro encontro virtual sobre o Champ. Ah, por que o Champ? Porque o Champ ele já é um controle, né, um painel de controle, como o próprio nome dele já diz, onde a gente vai ter, né, instalado de uma forma simples, de uma forma mais transparente, mais tranquila, basicamente todos os serviços que a gente precisa para poder testar um site, testar um website. Então, eu abri aqui, pessoal, né? Não vou mostrar novamente a instalação do Champ, porque ela é muito tranquila, tá? Mas se vocês não tiverem instalado aí, basta pesquisar, né, no navegador, Champ install, ou instalador do Champ, ele já vai trazer, vocês fazem o download, e a partir daí, starta, né, a instalação, next, 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 mantém todo o padrão, né, que ele vem trazendo, e aí a probabilidade de acontecer alguma falha ou algum imprevisto nesse processo de instalação cai praticamente a zero. Tá? E vocês vão ter tudo isso funcionando. Um outro recurso, né, que facilita muito a gente ter esse painel de controle está relacionado ao quê? Aos serviços que a gente está utilizando. Por quê? Se eu fizer a instalação, por exemplo, do Apache, vai ter um processo de instalação do Apache, né, que é um servidor. O MySQL vai ter um processo de instalação do MySQL. O FileZilla, que é um servidor de FTP. Né? O Mercury, o Tomcat, que também é, né, um servidor, né, um servidor de páginas web. Então, a gente está fazendo o quê? Transformando o nosso computador num servidor web. E a partir daí a gente consegue estar fazendo o quê? Executando os nossos códigos e, consequentemente, validando tudo isso. Então, fez a instalação do Apache, ele já vai instalar todos esses serviços de uma única vez. E detalhe, como a gente tem aqui um painel de controle, nós conseguimos startar e fechar o serviço. Então, vocês podem ver aqui, ó, que todos os serviços na minha máquina estão parados, estão fechados. Por quê? Porque eu não estou usando ele agora. Então, eu deixo tudo parado. Caso eu precise de um serviço, eu vou lá e faço o quê? Eu starto esse serviço. E a partir daí eu começo a testar o meu portal, a fazer um acesso a banco de dados. Então, isso vai facilitando muito o trabalho. Parei de usar, eu venho aqui e paro o serviço. Isso economiza memória,
processamento. Por quê? Porque o serviço não fica o tempo todo em execução. E eu posso startar e parar ele de acordo com a necessidade do meu dia a dia. Tá? Então, é bem mais fácil. Por isso que eu até recomendo, né, a instalação do quê? Do Champ para ter esse controle. Bom, o que, que a gente faz aqui? Eu preciso transformar a minha máquina num servidor. Por quê? Eu quero rodar na minha máquina o quê? O meu site. Eu quero rodar na máquina o e-commerce que eu estou criando. Eu quero testar, eu quero validar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou startar o serviço do Apache. Fazendo esse start, vocês notaram aqui que primeiro ele ficou amarelo e agora ele está verde. A partir do momento que ele está verde, o que aconteceu? O serviço, né, do servidor de hospedagem está ativo na máquina. E ele já está liberado para as portas 80 e 443, que são as portas principais que a gente usa, tá, para comunicação HTML. Tá? Bom, se eu for trabalhar com um site onde eu só vou me preocupar com o código HTML, ou seja, eu não vou ter acesso a banco de dados, eu não vou fazer submissão de arquivos, upload, né, downloads de arquivos e tudo mais, eu simplesmente starto o servidor do Apache. E não preciso fazer mais nada. A partir de agora, eu consigo estar fazendo o quê? Executando o meu código. O meu HTML, o meu e-commerce, né, o meu website pessoal, ou até o website que eu estou implementando para algum cliente, para algum amigo, né, enfim, a gente consegue executar. Por quê? A máquina agora virou um servidor web. Se eu for trabalhar com banco de dados, qual que é o processo? Eu vou startar o MySQL. Então, mais uma vez, eu venho aqui, ó, Start. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o start do MySQL. Notem que o MySQL aqui também ficou verdinho. Significa que agora o serviço do banco de dados, MySQL, está em execução na máquina. Então, agora eu consigo criar uma base de dados, atualizar tabelas. Eu consigo que o meu, né, site acesse um banco de dados, leia informações, grave informações, enfim, faça todo esse processo de atualização. Ah, preciso de mais alguma coisa? Basicamente, esses dois serviços em execução. Não quero mais usar o serviço, eu simplesmente venho aqui e dou stop. Pronto, acabou. Acabei de matar o serviço do MySQL. Tá? Então, facilita muito, por quê? Porque a gente tem esse controle do que a gente está fazendo. Vou usar o MySQL? Vou. Então, eu vou deixar o serviço startado. Ficou verdinho, está startado o MySQL. O que acontece? Eu posso vir aqui, minimizar o painel de controle do Champ, ou fechar. Tá? Se eu fechar ele, ele vai ficar aqui, ó, na minha barra. Tá? Ele está aqui, ó, o íconezinho dele. Se eu der um duplo clique, ele volta aqui e a partir daí eu posso fazer o gerenciamento que eu quiser. Tá? Então, posso fechar. Beleza, pessoal. Agora, eu estou apto, por quê? Porque eu transformei meu computador num servidor web. Mas aí tem um detalhe, tá? E isso também é fundamental. Quando a gente instala o Champ, ele já faz toda a configuração para esse servidor web. Quando a gente starta lá o Apache, ele já startou o Apache e já transformou a nossa máquina num servidor web. Só que a configuração que ele fez, a configuração que vem default na instalação, indica que todos os sites devem ser colocados num determinado diretório. Então, para isso, tá, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no Drive C, eu vou até mostrar, eu vou até puxar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui o meu Windows Explorer, tá? Eu acredito que vocês estejam vendo aí. Então, no Drive C aqui, ele cria uma pasta chamada Champ, tá? Acredito que vocês estejam conseguindo ver aí, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho, ó. Colocar ícones grandes aqui para facilitar para vocês aí. Então, eu tenho aqui, ó, a pasta Champ.
tá? Dentro da pasta Champ, eu vou ter um conjunto de outras pastas aqui. Só que eu tenho uma pasta chamada htdocs. Se eu entrar nessa pasta htdocs, é justamente nessa pasta aqui que eu vou fazer o quê? Que eu vou colocar os arquivos de portais de e-commerce que eu quero trabalhar. Então, notem aqui que eu tenho um arquivo, um diretório chamado Loja Virtual, que é um projeto, né? Que esse projeto eu vou compartilhar com vocês. Tem um outro diretório chamado Sector, tem um outro diretório chamado Teste, né? Evento, int app01, né? Que também é um outro diretório. Nova pasta, que isso daqui não tem nada, eu vou até apagar aqui já. Projeto 1, site, né? Sector, teste. Então, Vademeco, eu quero criar um portal. Eu estou trabalhando num projeto. Então, eu venho aqui e crio, por exemplo, uma pasta chamada, né? Cadê? Apareceu nova, aqui, ó, nova pasta. E ele está aqui, nova pasta. Eu vou dar um nome para essa pasta. Por exemplo, eu posso chamar isso daqui de, né, website pessoal. O que vai acontecer? Todos os projetos, né, de arquivos HTML, PHP, arquivos de imagem e tudo mais que eu quiser tratar sobre um portal, um website pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro de pessoal. Então, vou entrar aqui na pasta, tá? E vou mostrar para vocês. Eu vou criar, aqui, pensando nisso, eu vou criar um arquivo HTML, que vai ser o quê? O princípio, né, do meu website pessoal. Eu vou criar aqui, pessoal, um arquivo texto, tá? Por quê? Eu vou fazer da forma, assim, mais simples e mais convencional que a gente tem. Eu não preciso de uma IDE elaborada para poder estar desenvolvendo um código. Eu vou criar aqui um arquivo texto, só que esse arquivo texto, eu vou mudar a extensão dele, eu vou mudar algumas coisas. E toda vez, né, que eu quero definir um arquivo como sendo um arquivo principal para um website, para um portal e tudo mais, o nome desse arquivo deve ser o quê? Index.html ou index.php. Ele deve estar com o nome de index ou default. Tá? O padrão que a gente usa é index. E eu vou chamar ele de HTML. Eu vou usar a extensão HTML por quê? Porque vai ser somente código HTML que eu vou digitar nele. Tá? Então, né, como eu mudei, criei um arquivo TXT e estou mudando a extensão dele para HTML, ele vai dar essa mensagem normal. E eu criei aqui um arquivo index.html, ele já colocou até aqui ó, um ícone do Edge, por quê? Porque ele já vinculou o HTML a um navegador, a um browser. E ele vinculou isso ao Edge. Por quê? Porque o Edge é que está configurado no Windows para abrir e executar código HTML. Pode ser o Chrome, pode ser o Opera, pode ser o FileZilla, enfim, pode ser, FileZilla não, desculpa, o Firefox, tá? Qualquer um que eu possa estar utilizando aí. O que eu vou fazer com esse arquivo index.html? Eu vou editar ele. Eu vou usar o quê? O Notepad++. Posso usar o bloco de notas, posso usar qualquer editor de texto para poder estar executando ele aqui. Tá? Então, eu abri, vocês podem ver aqui ó, que não tem absolutamente nada nesse arquivo. Tá, ó, tá zerado, porque eu acabei de criar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algo muito simples, né? Pensando que no primeiro código HTML. Então, eu vou abrir as tags HTML, tá? Estou abrindo a tag HTML, já que é um código HTML. E eu vou fazer o quê? Eu vou fechar esse código HTML, esse bloco HTML. Isso a gente viu aonde? No encontro virtual passado. Tá? Aqui eu posso ter o quê? O cabeçalho, o corpo e o rodapé dessa minha página. Eu vou começar aqui com o quê? Eu vou falar, eu vou usar o cabeçalho. Então, eu vou criar aqui um cabeçalho, add. E eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o bloco desse cabeçalho.
Tá? Vou até dar uma tabulação aqui para ficar distinto. Tá? E eu também vou aproveitar aqui e já vou criar o quê? O corpo também do meu código, tá? Então, vou criar o bloco do corpo, que é o body, e vou fechar aqui, pessoal, body. Tá? Aqui no cabeçalho, eu vou definir o quê? Um title, um título. Tá? Então, qual que vai ser o título dessa página? Claro que também já vou pegar aqui e fechar o bloco do title, tá? Do título. Que nome que eu vou dar? Vou colocar aqui, website pessoal, tá? Aqui no corpo, eu vou colocar o quê? Vou colocar um parágrafo. No H1, eu vou colocar aqui, hello, world. E vou fechar aqui o H1. Opa. Pessoal, ó, notem aqui que eu simplesmente usei o quê? Só as tags HTML. Tá? Eu só estou usando tag HTML, não estou fazendo mais nada. Se eu salvar esse arquivo, tá? Ele está aqui, tá? Notem que ele está onde? Ele está dentro do Champ, htdocs, ws pessoal. Eu não peguei aqui no Champ e eu não habilitei o servidor Apache. Servidor Apache, o Apache é um servidor de sites. Tá? Eu criei aqui na minha máquina um host. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, no Chrome, tá? Eu vou pegar aqui no Chrome e eu vou fazer o quê? Eu vou executar esse código que eu acabei de criar aqui, ó. Tá? Como que eu vou trazer isso? Ó, eu transformei a minha máquina num servidor. Então, eu vou usar o quê? Localhost, tá? Aonde eu vou colocar o quê? WS pessoal. Por quê? Porque eu criei o diretório WS pessoal. E eu tenho o arquivo index.html. Eu não tenho que informar o arquivo index.html. Basta eu dar enter, o que, que ele vai fazer? Ó, ele trouxe para mim o site que eu criei. O título, ele trouxe o título aqui, ó, o website pessoal. O corpo do texto, ele trouxe o quê? Hello World. Então, eu transformei o meu computador num servidor web. E a partir daqui eu consigo testar esse código. Por exemplo, está aqui, ó, a minha página. Eu vou vir aqui e vou colocar um outro parágrafo. Vou colocar aqui um H2. Ah, eu vou dizer, o dia está lindo. Claro, vou fechar a tag H2. Vou fazer o quê? Vou salvar o meu código aqui, o meu HTML. Venho aqui no navegador e simplesmente dou um refresh. Ele já está apresentando a alteração que eu estou fazendo aqui no código HTML e ele já está mostrando para mim no navegador como que isso está ficando. Se eu for usando, né, os códigos HTML e todas as informações, o que, que vai acontecer? Eu posso atualizar aqui e simplesmente dar um refresh na tela, ele já vai mostrar como está ficando. Isso é um processo que a gente vai fazendo, e isso vai fazendo o quê? Vai permitindo que a gente vai acompanhando a evolução das mudanças que a gente está fazendo e como isso vai ser apresentado para o usuário. A partir do momento que eu terminei, que eu validei todas as informações, o que, que eu faço? Eu pego esses arquivos, tá, que estavam aqui na pasta e faço o quê? Simplesmente levo eles para o servidor remoto agora, tá? Aonde eu estou com um contrato, onde eu tenho vinculado nesse servidor online um domínio, e a partir daí eu posso liberar o domínio para todo mundo.
Tá? Eu não sei se ainda está funcionando, mas eu tenho um domínio. Vamos ver se ele está funcionando aqui. E tem, vamos ver se ele vai abrir. Faz tantos anos que eu não mexo aqui. Não, eu nem lembro se era .com.br ou se era só .com. Não, não está mais. Já derrubaram o que eu tinha colocado lá. Deixa eu colocar aqui o HTTP, o www. Eu criei o domínio, eu hospedei um arquivo no domínio, só que de tanto ficar ocioso lá, o pessoal foi lá e tirou o meu site, tá? Então, meu site já não está mais funcionando. Mas meu site também aparecia lá só o quê? Testando PHP. Nada além disso, tá? Mas aí teria já hospedado isso lá online. Então, pessoal, isso daqui é um exemplo para mostrar para vocês que a gente consegue transformar o nosso computador, o nosso equipamento, num servidor web, tá? E a partir daí a gente consegue estar utilizando. Claro, né, só para finalizar essa parte, eu instalei o painel de controle do Champ, tudo isso já foi instalado, e, consequentemente, tudo isso fica mais fácil de estar gerenciando, da gente estar organizando tudo isso. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Entenderam esse contexto? Depois vocês também podem fazer isso aí na máquina de vocês, para vocês entenderem como isso funciona. Aí vem aquela questão, professor, eu posso usar uma IDE? Pode. Eu posso usar o VS Code, eu posso usar o Visual Studio, eu posso usar o Dreamweaver para poder estar desenvolvendo, eu posso usar o Notepad++, eu posso usar o bloco de notas, eu posso utilizar o quê? O Word para escrever esse código HTML, tá? Enfim, quando eu trabalho com uma IDE, tem IDEs que vão fazendo o quê? Vão gerando atalhos para a gente ir montando algumas coisas na página. Isso facilita? Claro, ao invés de eu ter que digitar tudo, eu simplesmente vou escolhendo os blocos de código e vou colocando. Perfeito. Ah, mas eu não quero usar IDE nenhuma. Sem problemas, você pode usar o bloco de notas, pode utilizar o Notepad++, tá? E você vai conseguir estar fazendo esse código aí da melhor forma possível. E testando, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, até aí, tranquilo, beleza, tá? Vamos lá. Agora, eu queria mostrar para vocês mais relacionado à parte da estrutura. Ó, eu tenho aqui, pessoal, alguns arquivos que são utilizados para quê? Nesse e-commerce. Ah, ó, o Jair usa o VS Code. Pessoal, a IDE que vocês querem utilizar é aquela que mais atrai vocês. Aquela que mais vai, né, dar condições de vocês programarem, escreverem esse código da forma mais rápida. Vocês estão conseguindo ler legal o que eu estou mostrando na tela aqui ou não? Eu vou fazer uma mudança. Embaçado, professor. Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Vou mudar aqui essa parte de exibição, tá? Que eu acho que vai ficar mais tranquilo essa parte. Vamos chegar num acordo aqui para ver como é que isso vai ficar melhor. Melhorou um pouquinho agora ou não? Agora está melhor. Se não, mas está tranquilo para ficar visualizando, se não, aumenta até um pouco mais aqui. Agora dá para ver as letras. Agora está tranquilo. Deixa eu ver se tá desencargo aqui, vou colocar até um pouco a mais aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que agora ficou bom, né? Agora, acho que vocês conseguem. Agora ficou legal para ver tudo. Pessoal, vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui essa parte da loja virtual, tá? Também comentei no outro encontro virtual que todo esse código aqui está muito bem explicado numas aulas que eu gravei, apesar de estar com algum tempo já, que está no meu canal do YouTube, tá?
Então, se vocês entrarem no meu canal do YouTube lá e procurarem na HTML, PHP, vocês vão ver todo esse código aqui bem detalhado, explicando passo a passo como tudo isso funciona. Então, a ideia aqui é o quê? É criar um e-commerce. O que é esse e-commerce? Uma loja virtual, tá? Onde a gente vai estar fazendo o quê? Olha, oferecendo alguns produtos, tá? Gerenciando os produtos, gerenciando toda essa parte, né, de comércio, né, toda essa parte de compra, venda, estoque, dados, né, de produtos num contexto geral. Tá? Aqui existe uma arquitetura que a gente está trabalhando aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui ó, um arquivo index, mas não é index.html. Ele está aqui com o nome de index.php. Esse é um outro ponto que a gente também tem que considerar, porque o HTML ele é uma linguagem versátil. Tá? O PHP também é uma linguagem de programação versátil que a gente consegue estar trabalhando e principalmente gerenciando o quê? A exibição de informações em conjunto com o HTML. Só que entra aqui dois fatores. Se eu for trabalhar só com código, só com instruções, só com blocos HTML, eu posso manter a extensão do arquivo HTML. A partir do momento que eu vou mesclar HTML e PHP, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar a extensão desse arquivo para PHP. Por quê? Porque o navegador, o browser, vai ter que entender, na hora que eu colocar lá PHP, que aquele código, aquele arquivo que eu estou abrindo, ele tem instruções PHP. Então, ele vai ter que executar essas instruções PHP, transformar elas em HTML para poder fazer o quê? Exibir para o usuário. Tá? Então, esse é o processo que é feito. Tá? Ele pega o código PHP, executa, gera as informações, converte todas as informações para HTML e aí ele mostra no browser. Tanto que, se a gente for lá no browser e pedir para ver o código-fonte, tá, daquele código, né, daquela página que ele abriu, independente se no código a gente escreveu informações PHP, instruções PHP, no código que ele vai mostrar para a gente no browser, não existe nada de PHP, está tudo em quê? HTML. Tá? Porque ele faz essa conversão para HTML para o navegador mostrar. Então, o código que a gente escreveu, ele é um código dinâmico. Por quê? Porque de acordo com as informações que a gente está pesquisando, ele vai montar a página. Só que o código que é exibido no browser, no navegador, é um código estático. Por quê? No momento da exibição, o que acontece? Ele virou tudo HTML. Mas no momento que ele está carregando, que ele está processando, ele é o quê? Dinâmico, porque ele está acessando o banco de dados, tá? Ele está filtrando, ele está classificando, ele está organizando, né, o código HTML em conjunto com o PHP. E a partir daí, o que acontece? A gente consegue visualizar todos esses dados. Então, o que acontece? Se vocês entrarem no e-commerce, tá? Por exemplo, no Mercado Livre, com certeza, aquele código que está sendo mostrado ali, ele foi processado. Foi feito um acesso a banco de dados, as informações foram trazidas, foram organizadas, incluídas em blocos HTML e depois mostrada para a gente. Então, nesse caso, todo o código HTML que gera essa página dinamicamente, essa interface dinamicamente, foi executado, convertido para HTML e, consequentemente, depois só exibido em HTML. Então, esse é o processo que é feito por todos os navegadores. Tá? Eles funcionam dessa forma. Então, notem que eu tenho aqui, por exemplo, um index.php, mas eu tenho um cabeçalho.html.
Se eu procurar aqui mais um pouco, e salvo engano, se eu não deixei de colocar, eu tenho um rodapé HTML. Então, se eu abrir esse arquivo rodapé.html aqui no meu Notepad++, simplesmente tem isso daqui, conteúdo do rodapé. Por quê? Porque eu só coloquei isso aqui. Eu posso colocar imagem, posso colocar outras coisas? Posso, sem problemas. Pessoal, tem mais um detalhe aqui. Vocês estão vendo que eu só tenho aqui o bloco de código no rodapé, do footer, ou seja, do rodapé. Ah, mas, professor, não precisa abrir o bloco HTML? Eu não preciso abrir o bloco body, o bloco head? Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque a hora que eu abrir o arquivo index.php, vocês vão ver que eu estou fazendo para o arquivo index.php, eu estou fazendo o import do rodapé.html. Tá? Eu vou até pegar e vou abrir aqui para vocês verem. Ó, eu vou abrir aqui o meu código index.php. Vou abrir também aonde? No Notepad++. Notem que eu estou com... Vou até maximizar aqui para... Vou até diminuir um pouco o zoom aqui da fonte, para vocês conseguirem ver mais algumas coisas. Notem que eu estou abrindo no arquivo index.php os blocos HTML. Ó, eu estou abrindo aqui o HTML e eu estou fechando o HTML. Eu estou abrindo o body, que é o corpo desse HTML, ou melhor, estou fechando, né? Eu estou abrindo aqui e fechando lá embaixo. Então, o que está acontecendo? Eu estou abrindo o cabeçalho e estou fechando o cabeçalho aqui. O que está acontecendo nesse processo, pessoal? Nesse processo aqui, eu estou fazendo o quê? Uma mescla de código HTML, de blocos HTML, com blocos PHP. Nesse ponto todo aqui, ó, eu só estou trabalhando com HTML. Aqui já entrou o quê? JavaScript. Porque, ó, eu estou abrindo um bloco script e estou fechando ele. Estou abrindo um código de JavaScript e estou fechando ele. Estou abrindo, né, aqui um link, tá? Para usar os arquivos CSS. Então, a gente vai fazendo um mix. JavaScript, PHP, HTML, de acordo com a necessidade. Aqui eu estou carregando o quê? Um estilo, né? Ou seja, eu estou carregando um arquivo, uma configuração CSS, para poder configurar o estilo, né, da minha página. E aqui no corpo, ó, eu estou abrindo um bloco de código PHP. Notem que eu abro o código, o bloco PHP, e fecho o bloco PHP. Nesse momento aqui, pessoal, tudo que eu executar dentro desse bloco PHP deve ser o quê? Códigos PHP. Ó, aqui eu estou startando uma sessão, tá? Um pouquinho mais adiante a gente vai discutir essa parte de section, tá? De sessão. Por quê? Isso envolve o quê? A parte de segurança do nosso site. Por que, professor, eu vou startar sessão? Ora, a gente está trabalhando com N páginas. E essas páginas, elas são criadas em tempo de execução, em tempo de navegação. O que a gente precisa? Trocar informações entre uma página e outra. Beleza, eu estou na página principal, eu estou vendo o produto. Eu quero saber detalhes desse produto. Eu vou fazer a compra desse produto, então eu tenho que passar informações para a página de compra. Ao invés de eu estar passando isso pelo caminho, eu vou passar isso através de variáveis, e variáveis de seção. Isso justifica o quê? Segurança na transição de informações
entre as páginas. Ou seja, nenhum usuário que estiver navegando pelo e-commerce vai saber essas informações. Eu posso passar informações pela barra de título? Posso, desde que essas informações não impactem em outro processo. Tá? Agora, se eu for passar, por exemplo, um código de usuário, uma senha de usuário, eu não vou passar isso na barra de título. Por quê? Porque aí todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai conseguir visualizar. Tá? Inclusive, eu, como usuário, vou conseguir visualizar que meu código lá de cadastro no sistema é o código 20, por exemplo. E a partir daí eu posso ter acesso a banco de dados, enfim, eu consigo estar quebrando a segurança desse e-commerce. Então, isso não é legal, a gente não deve tratar dessa forma. Então, notem aqui que eu tenho, por exemplo, ó, lembra do cabeçalho.html? Tá aqui, ó, eu estou fazendo o quê? O include. E o cabeçalho.html, ele também não tem algumas tags. Vou até abrir ele aqui para vocês verem também. Ó, o cabeçalho, eu simplesmente tenho uma tabela aqui, ó, minha loja, onde você encontra de tudo. O meu cabeçalho é isso. Eu não tenho aqui a tag de bloco HTML, eu não preciso disso. Por quê? Porque a hora que eu faço o include, eu abro, né, um espaço dentro do index.php que está sendo montado para incluir esse código aqui. É como se eu fizesse um merge. Eu faço um include, como o nome já diz aqui, dentro do index.php. Então, eu estou incluindo essas informações. Eu estou incluindo também aqui, ó, já pensando em acesso a banco de dados, o arquivo de conexão, tá? Aonde eu vou fazer o quê? A conexão com o banco de dados, ou seja, eu vou passar as instruções para conectar o banco de dados e, a partir daí, fazer o quê? O select, ou seja, eu vou começar a consultar as informações, os dados que estão no banco de dados. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Para vocês terem uma ideia. No momento que eu executar o index.php, ele vai startar essa sessão onde eu vou trocar as informações, trocar, né, informações entre uma página e outra. Eu estou passando aqui todo o código de conexão com o banco de dados. Eu estou criando aqui um menu de opções que eu vou ter para esse site. Eu estou incluindo o cabeçalho. E eu estou fazendo aqui uma consulta onde eu estou selecionando todos os produtos que eu tenho cadastrado no banco de dados. Ou seja, os produtos que eu vou vender na minha loja. E estou gravando aonde? Numa variável chamada consulta. Detalhe, todo esse código aqui só diz respeito a quê? PHP. Então, abrir um bloco PHP, o que vai ser executado ali? Código da linguagem PHP. Por isso que eu estou fazendo aqui um include dos arquivos que eu vou estar usando. Tá? Se fosse um código HTML, eu não iria usar o include, eu ia usar o quê? O import. Import conexão.html, import cabeçalho.html, import rodapé.html. Tá? Como é PHP, eu uso o quê? O include, para poder fazer esse tratamento. Tá? Feito isso, o que vai acontecer? Eu fiz a consulta, ó, eu pedi para ele retornar todos os produtos. A partir do momento, ó, fechei a tag PHP, fechei o bloco de código PHP. Agora eu estou abrindo o quê? Um código HTML. Tá? Nesse código HTML, eu estou começando a trabalhar com o quê? Com os blocos HTML. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó, novamente, eu abri um código PHP. Esse código PHP aqui, eu estou montando parte do código PHP. Eu estou fazendo o que aqui? Um loop. Então, eu estou colocando aqui o quê? Um while.
aonde eu estou pegando o resultado dessa consulta aqui, ó, a variável consulta aqui. Toda vez que eu fizer uma variável em PHP, eu uso o cifrão antes do nome dela. E vou fazer o quê? Estou salvando isso dentro do exhib. Por quê? Estou criando uma segunda variável. A primeira variável mostra o quê? O conjunto de todos os produtos que eu tenho. Agora, eu vou trabalhar com cada um desses produtos. Então, eu fiz um código PHP startando um while, fechei o código PHP e voltei para onde? Para um código HTML. E notem que aqui, ó, onde eu vou exibir a foto do produto, esse echo exibe foto 1, ele é um bloco PHP. E eu vou incluindo esse bloco PHP dentro do código HTML para poder listar as informações. E a partir daí a gente vai implementando. Ó, aqui é um bloco PHP, aqui é um bloco PHP, outro bloco PHP para trazer o valor, né? Termina aqui, ó, nessa parte que eu selecionei. Aí voltamos para um código só HTML, que vai fazer o quê? A divisão, vai colocar um botão. Aqui, para colocar a quantidade desse produto, já é um código PHP, tá? Aqui, onde eu vou ter uma outra parte do código PHP, onde eu estou fazendo aqui um if, aqui tem um else, tá? Para colocar se o produto pode comprar ou vai estar indisponível de acordo com a quantidade. Se a quantidade for maior que 0, pode comprar. Se a quantidade for igual a 0, está indisponível aquele produto, tá? No estoque. E aí, na hora que eu vender o produto, eu vou dando baixa no estoque desse produto. Tá? Então, a gente vai mesclando código PHP e código HTML, tá? Para poder exibir. Eu vou passar para vocês hoje, tá? Algo assim mais conceitual, mas, como eu disse, peguem os vídeos que eu tenho gravado lá no meu canal e comecem a executar o vídeo e vão montando aquele código lá para vocês entenderem claramente como funciona cada parte. Porque a gente tem um espaço meio curto para poder estar implementando isso, né? De uma maneira completa. Então, estudem isso separadamente, que vocês vão conseguir, né, ter esse entendimento melhor e, consequentemente, começar a distinguir um pouco mais essa parte entre código PHP e código HTML. Tá? No próximo encontro virtual, eu vou deixar isso até programado, a gente vai fazer um cadastro, né? A gente vai chegar e vai exclusivamente implementar em HTML e PHP. Ou seja, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vai fazer isso na prática, né, no encontro virtual. Tá? Só que aí, a gente vai demandar um pouco mais de tempo, provavelmente a gente vai esticar bem mais, né, a aula, então eu vou deixar só uma aula para a gente escrever esse código. E aí a gente vai pegar esse código e vai validar ele em N navegadores para ver como é que ele vai se comportar em cada um deles. Tá? Bom, pessoal, aqui a gente fez essa comparação e, é claro, dentro aqui, né, a gente carregou todas as informações. Eu posso executar esse código aqui, né, da nossa loja virtual? Posso. Eu vou colocar aqui, localhost, né, barra loja virtual. Ele vai funcionar 100%? Não, ele vai dar um erro aqui de conexão no banco de dados, ó. Tá vendo esse erro aqui? Isso é um erro de conexão com o banco de dados. Essa parte aqui é o cabeçalho, ó. Essa parte aqui é o meu menu. Minha loja, home, livros, informática, ó, tem notebook para ser gamers, ó, phone, tablet, iPad, TV e áudio. Tudo isso daqui eu criei dentro daquele arquivo NAV, onde a gente está montando esse cabeçalho. Aqui seria o quê? A exibição de todos os produtos. Só que eu não tenho esse banco de dados aqui na minha máquina. Tá? Eu não criei esse banco de dados. Eu deixei justamente para isso acontecer. Para dar um erro na conexão. Por quê? Eu não tenho banco de dados, eu não tenho as tabelas, eu não tenho informação, eu não tenho absolutamente nada. Então, o que aconteceu? Ele deu esse erro aqui.
acesso negado no usuário root, localhost. Isso daqui, pessoal, é algo que não pode acontecer no nosso site. Porque se der um erro desse, o que vai acontecer? O usuário vai ver isso daqui. Com base nisso, ele sabe que eu estou usando o quê? Um usuário root para conectar o banco de dados. Aqui apareceria o quê? O nome do servidor, ou o IP do servidor remoto que eu tenho lá. Então, isso são informações que a gente não deve sair do ambiente de produção. Por quê? Porque senão o usuário que tem um conhecimento maior, ele vai fazer o quê? Opa, tem coisa errada aqui, ó. Esse usuário root dá permissão total para o banco de dados. Esse é o IP do servidor que o banco de dados está hospedado. Tá? Então, o que acontece? Ele pode ir lá e tentar forçar o quê? Uma invasão ao banco de dados. E, consequentemente, destruir tudo que a gente fez ali. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que o ambiente de produção, ele é necessário. Por quê? Porque é aqui que a gente vai identificar todas essas falhas. É aqui que a gente vai colocar o quê? Mensagens de erro de forma diferente para o nosso usuário. Tá? É aqui que a gente vai fazer o quê? Ao invés de dar essa mensagem aqui, né, erro na conexão, eu posso tratar esse erro e exibir uma mensagem, uma página, ó, site fora do ar. Pô, mas deu erro no banco de dados. Se não tem a base de dados, se não tem o banco de dados, não tem informação para listar. Então, site fora do ar, ou site indisponível no momento, e-commerce em manutenção, a gente vai tratando alguns erros com relação a isso. Inclusive, tá, eu tenho aqui, ó, alguns arquivos de erro. Tá? Erro 1, erro 2. Então, por exemplo, o erro aqui. Em algum momento ele vai acontecer. Quando que ele vai acontecer isso daqui? Por exemplo, ele vai dar aqui, ó, usuário ou senha incorreto. Isso daqui é quando o usuário tenta conectar, né? Eu sou usuário, quero fazer uma compra, então eu vou conectar com meu login e senha. Só que eu errei, ou esqueci a senha, ou errei o usuário, ou errei a senha. Então, ao invés de eu dar uma mensagem de erro nesse porte aqui, vocês estão vendo aqui no navegador, eu coloco uma mensagem trabalhada, uma mensagem mais ilustrativa, que não vai gerar o quê? Um erro de execução no acesso ao banco de dados. E não vai gerar um erro, né, de conexão, alguma coisa nesse sentido. Então, como eu disse, eu tenho alguns erros, algumas mensagens aqui, ó, o erro 0, o erro 2 aqui, ele está relacionado a quê? Tá? Nenhum produto encontrado. Então, se eu fizer um select, o banco está conectando, mas não tem nenhum produto encontrado, ele vai dar uma mensagem desse tipo. E não uma mensagem de erro do banco de dados. E assim a gente vai tratando todas essas informações. Tá? Então, eu queria mostrar também para vocês aqui um outro arquivo que faz o quê? A conexão com o nosso banco de dados, que é conexão PHP. Nesse caso aqui, pessoal, todo o código é em PHP. Então, eu já abro a tag, né, o bloco PHP e fecho o bloco PHP no final. Dessa forma, eu estou fazendo o que aqui, ó? Conexão, aonde eu estou conectando isso daqui, ó, no localhost, num banco de dados chamado website, onde eu estou usando um usuário root, e a senha seria essa. No caso, eu não tenho senha aqui, essa senha seria zerada. Quando eu tenho esse banco de dados remoto, o que acontece? Eu pego e tenho uma senha para acessar. E aqui eu também não vou tratar isso dessa forma, tá? E assim fica fácil de um invasor identificar o usuário, identificar a senha de acesso ao banco de dados. Inclusive, o nome aqui do servidor que ele está hospedado.
Então, esse código aqui, pessoal, ele é padrão para conexão com o banco de dados MySQL. Então, eu vou criar uma variável conexão. Essa variável, ela vai fazer o quê? Vai fazer uma nova conexão com o banco de dados usando esses atributos. Aqui tem mais um complemento de atributos com a conexão. Se der algum erro, eu tenho aqui ó, um bloco try catch. Qualquer erro que aconteça, ele vai dar essa mensagem aqui. Mais uma vez, ele está dando esse tipo de mensagem aqui, porque eu estou no ambiente de teste, no ambiente onde eu estou gerenciando e eu estou executando ele localmente. Então, se der algum problema na conexão com o banco de dados local, também vai acontecer esse mesmo problema com o banco de dados hospedado online. Então, eu tenho que saber exatamente a mensagem de erro que deu, né, o código, para, a partir daí, resolver esse problema e evitar. Por isso que eu deixo, nesse ambiente, a tratativa de erros dessa forma. Né? Porque eu estou desenvolvendo o site, eu estou gerenciando esses dados. Então, é assim que a gente vai estar tratando todos esses detalhes. Ok? Pessoal, até aí tranquilo? Tá? Depois, mais uma vez, a gente pega um arquivo bem simples, com alguns poucos arquivos, para mostrar isso para vocês na prática, como que vocês vão escrever. Se eu fosse fazer agora a demonstração, Ctrl+C, Ctrl+V, mudaria aqui alguns parâmetros só, e, pessoal, essa é a forma de conectar com o banco de dados. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses arquivos aqui. Tá? Amanhã, a hora que eu subir a gravação, eu vou subir também na semana, lá no SGA, um outro arquivo, né, provavelmente vai ser um zip, com todo esse código para vocês verem. E vocês vão conseguir executar esse código. Então, instalem o XAMPP, vão lá, criem na pasta htdocs o nome que vocês querem dar, e a partir daí basta fazer isso que eu fiz aqui. Localhost, barra, né? Aqui no meu caso é loja virtual, enter, ele vai carregar essa loja virtual, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Ele vai carregar essa parte aqui. E aí vocês vão ter acesso a tudo isso. Vocês vão poder fazer o login, né? Vocês vão poder cadastrar um usuário, vocês vão poder cadastrar produtos, e a partir daí esses produtos vão ser listados para vocês nessa parte aqui embaixo. Vocês vão poder colocar foto, fazer o upload de foto. Na verdade, esse código aqui eu não me lembro agora se ele já está fazendo upload, mas eu acho que sim. Trocar a senha do usuário, enfim. Todas essas informações que vocês vão estar trabalhando, tá? E vocês vão ter acesso a isso. Né? Sim, Miguel, é bastante informação. Por isso que eu peguei nesse encontro virtual, eu já trouxe algumas coisas que vocês já vão ver nas próximas semanas, tá? Estou fazendo essa explicação bem teórica e mostrando aqui pontualmente o código. Vou disponibilizar esse código para vocês. E no próximo encontro virtual, como eu já fiz esse meio de campo, né, e adiantando também algumas coisas, a gente vai fazer o quê? Mão na massa. Tá? A gente vai escrever código, vai testar localmente, e, se for o caso, a gente até consegue colocar ele o quê? Lá num servidor remoto. E a partir daí ver como que isso vai funcionar no servidor remoto. Tá? E aí, claro, vocês vão conseguir também ter acesso ao servidor remoto do código que a gente escreveu. Tá? E vão conseguir fazer aí todas as operações. Tá? Eu disponibilizo isso para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive, aí eu já conserto, né, o meu servidor lá que ficou abandonado, largado, né? Tanto que nem está funcionando, como eu mostrei para vocês, e hospedo ele lá. E a partir daí vocês vão conseguir remotamente acessar um site que vocês criaram, tá? Que a gente criou aqui em aula, e vocês vão ter acesso a isso, né, de maneira remota, e também vão poder fazer esse teste, evoluir ele de uma forma, né, mais tranquila aí na máquina de vocês. Tá? Então, isso daqui, pessoal, a gente não deve deixar acontecer. Tá? Porque, ó, eu já sei que é o usuário root,
na máquina localhost. Está usando senha ainda. Ele fala que está usando senha. Então, quer dizer, se o usuário que aconteceu esse erro, se a pessoa tem um certo conhecimento já, ele consegue fazer o quê? Extrair essas informações e, consequentemente, invadir, tá, o servidor do banco de dados. Invadir o banco de dados, no caso. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, pessoal, está relacionada aqui à arquitetura. Tá? Cada arquivo desse, eu quis fazer a separação bem detalhada. Tá? Então, por exemplo, você lendo o nome do arquivo, você já sabe o que ele faz. Por exemplo, alterar produto. Aqui eu vou estar fazendo o quê? A alteração do produto. Né? Detalhes, já vai ser os detalhes do produto. Né? Erros, excluir, eu vou excluir um produto. Form logon, vou fazer um logon, né? Ou seja, eu vou deslogar o meu usuário. Form usuário, eu vou fazer o quê? O cadastro de um usuário, né? Enviar e-mail. Esse enviar e-mail aqui é utilizado para quê? Para recuperar a senha. Então, o usuário esqueceu a senha, ele vai lá no botão, esqueci a senha, e aqui vai ser aonde vai fazer o quê? Pegar a senha no banco de dados dele e enviar a senha para ele. Fiz o quê? Bem simples, porque eu estou simplesmente mandando um e-mail para esse usuário com a senha que ele tinha cadastrado. Seria ideal isso? Não. O ideal seria fazer uma implementação aqui, sugerindo uma nova senha. Ou seja, a gente criar uma página aqui aonde ele vai cadastrar a nova senha. Tá? Então, tem aqui, ó, o esqueci senha, que funciona junto com o enviar e-mail. Aqui, o form alterar já está relacionado ao quê? Ao usuário. Form produto, é onde a gente tem todos os produtos que estão cadastrados. Incluir produto, é para a gente incluir um novo produto. Tá? Inserir usuário, para inserir um novo usuário. Lista, a gente vai ter uma lista de todos os produtos. Aqui, o nav, é justamente esse nav.php, pessoal, é justamente essa parte aqui, ó, que é onde está o nosso menu. Tá? Então, eu tenho o logon, tenho o contato, tenho aqui a parte de busca, né? Tenho aqui o combo aqui de TV e áudio, a gente vai filtrar aqui. Temos de informática, a gente vai trocar isso daqui. Temos a parte de livros, home, tá? Então, a gente tem toda essa parte aqui. Então, isso daqui é o nav, é a minha navegação. Tá? Então, a gente vai tratando dessa forma. Valida o usuário, né? É quando a gente faz o quê? Faz o login. Então, valida o usuário, o que ele vai fazer? Vou até abrir aqui para vocês, ó. Também é o quê? Um código PHP, onde eu estou fazendo o quê? Abrindo a conexão. Eu estou pegando o e-mail e a senha que foi gerado por esse usuário e estou fazendo o quê? Uma consulta para ver se existe no banco de dados esse e-mail e essa senha. Se ele retornar que existe, eu vou verificar se esse usuário é o administrador ou não. Por quê? Se ele for administrador, eu vou abrir um layout diferente para ele. Eu vou permitir que ele cadastre produtos. Eu vou permitir que ele altere as informações do produto. Se for um usuário comum, ou seja, administrador igual a zero, eu simplesmente vou permitir no e-commerce que ele faça o quê? Consulte os produtos e, consequentemente, que ele faça as compras. Então, são perfis distintos que eu tenho aqui nesse e-commerce, tá? Ora, se for um usuário, por exemplo, usuário, supervisor, ele foi definido como administrador. Então, ele vai dar uma cara diferente para o e-commerce. Se for eu, usuário, Alessandro, que vou fazer uma compra, ele vai dar uma cara só para que o usuário possa acessar. Então, isso eu defini aonde? Lá, respondendo aquelas 4 perguntas do início lá. Qual que são os tipos de usuário que vão estar usando o sistema?
Eu vou ter um usuário administrador que vai ter o quê? Um domínio de poder alterar as informações. E eu vou ter um usuário cliente, ou usuário convencional, ou comum, né, usando esses adjetivos, que simplesmente vai fazer o quê? A compra dos produtos. Ou seja, ele vai navegar entre os produtos, escolher o produto que ele quer e adicionar esse produto no carrinho e depois, consequentemente, fazer a compra. Tá? Então, são dois perfis de usuários que a gente tem nesse e-commerce para poder estar tratando essas informações. Tá? E aí, a partir daí, a gente vai gerenciando isso, claro que da melhor forma que a gente tem para poder estar tratando. Tá joia? Então, isso, pessoal, é fundamental, crucial e necessário para que a gente possa estar organizando, arquiteturando, tá, o nosso site da melhor forma possível. Tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, a gente vai, obviamente, confeccionando o site, né, o portal, da melhor forma possível. Aliás, eu estava agora nessa, falando isso, né, nessa explanação aqui, surgiu uma ideia que eu acho bem interessante para a gente estar fazendo isso. A gente pode organizar aí não só mais um ou dois encontros virtuais, mas a gente sentar e começar a discutir, desde o início do projeto de um site, arquiteturar ele, os arquivos. Pode ser que a gente não escreva todo o código, mas aí fica a critério de vocês e a cargo de vocês colocar esse código, onde a gente vai definir um escopo de um site, quem vai ser os usuários, se a gente vai ter usuário administrador e tudo mais, pensar numa base de dados reduzida, que pode ser depois evoluída, e a partir daí a gente implementar isso. Então, ao invés de eu trazer algo para mostrar para vocês, a gente parte de todo esse processo, fazer todo esse processo de criação, até a gente ter o quê? Algo funcional. Simples, simples, mas que vocês vão conseguir também evoluir depois. Então, além do que vocês estão assistindo, né, e podem assistir lá no canal do YouTube, a gente pegar e discutir todo esse processo, desde o início, desde a concepção da ideia até um produto, obviamente, não finalizado, mas com potencial aí para finalizar. Beleza? Então, a gente vai amadurecer essa ideia, eu vou trocar algumas mensagens com vocês para a gente fechar isso, e a gente sentar numa mesa redonda aqui, que a gente consegue isso pelo Meet, discutir todos esses processos, para que a gente consiga fechar, definir perfil de usuário, e como a gente vai montar toda essa arquitetura, claro, em arquivos, tá? Como eu fui mostrando e mencionando aqui para vocês. Tá? Claro que isso aqui, pessoal, aqui não tem ainda o carrinho de compras, né? Tá faltando muita coisa aqui ainda. Mas já dá para vocês gerenciarem toda essa parte de usuários e produtos e conseguir visualizar os detalhes desse produto. E a partir daí fazer o quê? A implementação de novos critérios, de novos recursos, tá? Aqui, ó, o Nave, que é o nosso menu, eu vou até mostrar ele aqui para vocês também. Ele é algo assim um pouco mais complexo e mais elaborado, tá? Mesmo porque esse site aqui, ele é um site responsivo. Então, como que é o que é um site responsivo? Como é que a gente vai tratar isso? Se eu pegar aqui, ó, e diminuir o tamanho dele, vocês vão ver que ele vai atualizando. Opa, peraí. Sumiu aqui. Ó, vocês estão vendo que minha loja ficou menorzinho aqui, ó. Se eu pegar e dimensionar ele aqui na lateral, ó, ele começa a apresentar os dados aqui. Se eu diminuir ele, ele vai tirar todo aquele menu que está aqui e colocar o menu embaixo. Olha só. Ele coloca esse botão aqui e por esse botão eu consigo estar navegando. Então, se eu pegar e colocar esse site
num servidor online e digitar o caminho, né, o link para acessar no meu celular, que tem uma interface menor, ele vai disponibilizar os dados dessa forma aqui, ó. Por quê? Ele tem esse conceito de responsividade para aumentar e diminuir, tá? Isso também, dependendo da IDE que a gente for utilizar, isso já vem já configurado, basta a gente ir adaptando de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, muita coisa aqui a gente consegue aproveitar pronto para poder estar usando, tá? Aqui tem algumas coisas, por exemplo, um contato, seria interessante a gente implementar uma tela de contato para poder estar mostrando. E aqui, a única tela aqui que está funcionando aqui, né, as outras não vão funcionar, por quê? Porque não, né, o banco de dados não está conectando, então ele não vai conseguir trazer todos esses dados aqui. Aqui, ó, ele está dando erro na parte de busca, senão ele ia já atualizar todas essas informações aqui. Mas a gente também já trabalha com o banco de dados, já define as tabelas, os atributos dessas tabelas, e a gente vai montando, tá? Né? Passo a passo, todo esse portal. E depois aí fica para vocês fazer o quê? Ajustar CSS e tudo mais, tá? Vocês já podem depois também estar brincando aqui com esse código, vendo ele em execução, funcionando, tudo bonitinho, para vocês estarem usando aí, e a partir daí usar isso como exemplo. Certo, pessoal? Bom, uma outra coisa aqui também, que eu acho que a gente tem que frisar, quando eu falei aqui sobre essa questão de valida usuário. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente também está relacionado ao quê? As instruções SQL que a gente vai estar utilizando dentro do nosso sistema. Tá? Então, a gente tem que ter, né, a ideia de como montar um select, tá? De como montar um insert, né? De como montar um update, um delete. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar chamando essas informações. Então, aqui, ó, eu estou usando o quê? A conexão. Lembrando que a conexão é criada aqui, ó, dentro do conexão.php. Tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, o session start. Tá? E a partir daí, eu estou usando a conexão para fazer o quê? Uma pesquisa, onde eu quero pesquisar isso daqui. Notem que, mais uma vez, o que tem cifrão na frente é variável. Tanto que eu tenho aqui, ó, recebe e-mail, cifrão recebe e-mail, vai pegar o quê? O e-mail que foi digitado, a senha que foi digitada, tá? E eu estou colocando isso aonde? Numa variável conexão, desculpa, uma variável consulta, que vou, a partir daí, eu vou saber quantas linhas retornou nessa consulta. Retornou uma linha? Retornou. Então, esse usuário e essa senha existem no banco de dados. Se ela existe, eu vou abrir. Se não existe, olha aqui, ó, eu estou executando um erro, né? Que é justamente o erro aqui, ó, que está aberto aqui, ó, usuário ou senha incorreto. Eu não vou falar que o usuário não existe, ou que a senha está errada e existe o usuário, ou que o usuário está errado e a senha está certa. Por quê? Eu começo a dar informações para a pessoa facilitar o contexto de invasão desse banco de dados. Então, eu vou aplicar alguns filtros distintos nisso. Eu vou dar uma informação genérica. Ó, usuário e senha incorreto. Ah, mas qual que eu errei, meu amigo? Digita de novo os dois. E digita. Se você tem certeza que você acertou o usuário, presta atenção na digitação da senha. Se você não tem certeza que foi aquele e-mail que você usou para cadastrar, então busca entender qual foi o e-mail para isso. Então, algumas informações a gente tem que ser o quê? Generalistas, para falar assim, ó, você errou um dos dois, e não somente errei um ou errei o outro, tá? Então, a gente tem que ter esse controle, tem que ter esse gerenciamento, beleza? Aí, pessoal, eu estava onde? Não era aqui, não. Aqui no Vale do Usuário, desculpa. Se for usuário, então a gente vai checar, né? Qual que é a informação que a gente está. Então, a gente vai pegar aqui, ó, exibe usuário.
A gente vai pegar os dados dessa consulta e vai ver. É um usuário administrador? Que aqui é o quê? ADM aqui é um atributo da tabela LV usuário, tá? Que está lá no banco de dados. Se for usuário administrador, melhor, se não for administrador, eu vou usar isso. Eu vou pegar o quê? O ID. Pessoal, aqui é onde eu estou usando, ó, o start, o section start. Por quê? Eu estou criando aqui uma variável de seção chamada ID. Tá? Então, eu estou guardando isso encapsulado, o ID do usuário que acabou de fazer o login. Por quê? Porque esse ID de usuário de login, ele vai ter que fazer o quê? Navegar, vai ter que ser transportado por todos os pontos que eu tiver no site, por todas as páginas que eu for abrindo, que precisar desse ID de usuário. Porque se eu for fazer uma compra, eu tenho que saber o usuário que está logado para poder vincular essa compra a ele. E eu não posso ficar passando isso no endereço. Mais uma vez, todo mundo vai saber quem que é, qual que é o código do usuário. Isso não é interessante. A mesma coisa se ele é um administrador ou não. No caso aqui, ó, 0 significa que não é um administrador. Se for 1, significa que é o administrador. Então, aí eu vou carregar o index.php com outras instruções diferentes de um usuário comum. Tá? Aonde eu vou estar trabalhando isso? Principalmente na parte do nav aqui, ó. Onde eu vou estar usando aqui, ó. Ó a variável de seção do ID aqui, ó. Ó a variável de seção do administrador. É um administrador? Não. Então, eu vou carregar isso daqui de uma forma diferente. Eu vou trazer o quê? O nome do usuário. É um usuário administrador? É. Então, eu vou tratar essa parte aqui como ele sendo administrador. E vou dar subsídio para ele tratar as informações como administrador. Então, eu já estou abrindo aqui, ó, um admin.php, onde ele vai ter os dados da administração do site, para poder estar tendo essa visibilidade. Eu vou continuar vendo os produtos, tá? Mas eu estou incluindo recursos a mais por conta dele ser um administrador. E a partir daí a gente sai tratando essas informações. Tá? E a gente, consequentemente, vai gerenciando esses dados. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Perfeito? Deixa eu ver. Bom, falei aqui das variáveis de seção, depois a gente pode, como eu disse, no momento que a gente for fazer toda essa atividade prática, fazer essa implementação, tá? Da seção e, consequentemente, visualizar aí como é que tudo isso está ficando. Bom, pessoal, de maneira geral, tá? Eu consegui, né, o que eu queria, que era dar uma visão geral para vocês aqui de todos os pontos, né? Então, falamos um pouco aqui da arquitetura que a gente foi gerando, de acordo com os arquivos HTML e PHP, né? Caso a gente tenha instruções PHP, o que que a gente vai fazer? Definir o nome desse arquivo com a extensão PHP, para que o navegador saiba que ali existe código PHP para ser tratado, para ser executado. Tá? Se for só código HTML, a gente mantém o código HTML. A parte de onde a gente consegue incluir, né, trazer e mesclar, né, fazer um join aqui de vários arquivos, arquivos de conexão, cabeçalho, rodapé, né, e tudo mais que a gente está tratando ali para poder organizar isso. Essa parte de troca, né, de variáveis, usando variáveis de seção, onde a gente vai ter o quê? Segurança para esse trabalho, né? E também toda essa parte de conexão com o banco de dados, né? Onde a gente tem que fazer a conexão, tratar essa conexão, e a partir daí tá gerenciando isso. Pessoal, só para finalizar também aqui, isso é muito importante,
tá? Para qualquer aplicação que a gente for executar num servidor remoto relacionado a banco de dados. O que acontece quando a gente vai fazer uma conexão com um banco de dados em algo que está remoto? A gente tem que, não dá para a gente abrir uma conexão e ficar com ela ativa o tempo todo. Existe uma série de fatores que implicam isso. O servidor, ele pode ter um acesso, entre aspas, limitado de conexões com o banco de dados. Digamos que ele vai permitir 100 mil conexões com o banco de dados simultâneas. Melhor, 100 mil eu acabei jogando muito, vai ficar. Digamos que ele permita 20 conexões simultâneas com o banco de dados. Claro que eu estou jogando um número bem baixo. E entrou 21 usuários. Se eu abrir a conexão e manter essa conexão por usuário ativa, o que vai acontecer? O 21º que acessar, ele não vai conseguir conectar. Por quê? O servidor vai barrar essa conexão, porque o limite de conexões já foi atendido, já foi extrapolado. Já está. Então, e outra, o servidor, essa parte de conexão com o servidor, por ser algo remoto, ele pode fazer o quê? A quebra da conexão. E aí eu vou tentar usar aquela conexão que não existe mais, porque o meio, né, físico, né, de conexão pode ter caído, porque eu posso ter o servidor de banco de dados numa localidade, o meu servidor de hospedagem em outra localidade. E, é claro, pode quebrar esse host aí e perder a conexão. Então, isso não é interessante, isso não é legal. Então, a todo momento que eu precisar de usar informações de uma base de dados, eu vou lá e faço a conexão. Faço a conexão, tenho que fazer e quebra a conexão. Isso vai acontecer todas as vezes. Por isso que há vários arquivos aqui que eu faço o quê? Eu chamo o include conexão PHP. Porque nesse momento eu preciso de uma conexão? Preciso, então eu vou usar. Terminei? Terminei. Beleza, derruba a conexão. Ah, quero alterar o usuário. Vou lá, faço conexão com o banco de dados. Quero conectar no e-commerce. Vai lá, faz a conexão, está tudo ok? Tá, derruba a conexão. Por quê? Porque eu já tenho o ID do usuário nesse momento. E aqui nessa variável de sessão, eu vou poder usar isso em qualquer lugar do meu site. Ah, vou precisar das compras antigas desse usuário. Beleza, start a conexão, busco as compras antigas e mostro para ele. Mostrei, mostrei. Derruba a conexão. Dessa forma, eu vou estar conectado com o banco de dados quando eu precisar. Tá? Isso também é o quê? Segurança. Por quê? Como eu disse, se eu conectar e ficar conectado o tempo todo, pode ser que dê um quebra na rede, a conexão termine, e aí eu vou ter que estar tendo o cuidado de a conexão ainda está ativa? Tá, então eu vou usar. A conexão ainda está ativa? Não, não está, então eu vou ter que conectar de novo. Então, para economizar esse tempo, o que eu faço? Eu simplesmente não mantenho a conexão ativa o tempo todo, e a partir daí, preciso, vou lá e conecto. Tá? Mesmo porque eu não sei quanto tempo que o usuário vai ficar navegando no sistema. Imagine um usuário que só entrou ali para consultar e ele manteve a tela aberta. Quem nunca entrou, por exemplo, no Mercado Livre, está lá na tela principal do Mercado Livre, mas não está nem usando ela naquele momento. Está vendo outras coisas. Mas, no caso de uma conexão ativa, vai ficar ativa enquanto eu estiver usando, né, fazendo o acesso aos. Por isso que a gente faz falta, todo mundo por aí ainda, tem um problema aqui, tinha caído a conexão. Tá ok? Estão me ouvindo? Se alguém Sim. puder dar um sinal, beleza. Então, foi algo momentâneo aqui. A gravação também continua, então tá ok. Então, a gente vai, sempre que necessário for, fazer essa conexão, tá? E a partir daí a gente vai tratando tudo isso, né, da melhor forma aí, né, e de acordo com a necessidade. Então, isso são o quê? Boas práticas
que a gente vai aplicando nesse contexto, tá, do desenvolvimento web. Né? Então, vamos ficar ciente disso, vamos estar organizando isso da melhor forma. Beleza, pessoal? Sei que eu falei bastante coisa. Alguma dúvida, algum comentário com relação a isso que a gente está fazendo, que a gente está vendo? Ou, por hora, está tranquilo e vocês vão estar vendo isso com mais calma e, claro, não surgir algumas dúvidas, a gente vai discutindo isso com mais alguns detalhes, tá? Se necessário e sempre quando for. Tranquilo, pessoal? Questionamento, alguma observação, por favor? Podem dizer. Fechou, pessoal? Tranquilo essa parte? Sossegado? Certo, professor. Bom, pessoal, acabei falando bastante, né? Muito, muito mesmo. Então, eu vou depois liberar esse código para vocês, tá? Pode ficar tranquilo, vou mandar, vou colocar no SGA também junto com a gravação da aula de hoje. E aí a gente vai trocando algumas figurinhas, algumas informações sobre isso, tá? Nesse meio tempo, eu estou até, acho que seria interessante a gente criar um fórum de discussão e a partir daí a gente começar a trocar algumas informações lá, tá? Algumas dúvidas pontuais com relação ao estudo que vocês estão fazendo nesse período, né, dessa disciplina. Então, também já vou fazer isso, né, junto com a inclusão da aula, e a gente vai ter um fórum ali para estar discutindo, trocando algumas ideias, alguns detalhes, algumas dúvidas com relação a isso. Isso também já vai partir para um ponto de discussão, né, da análise que a gente vai fazer aí a partir do próximo encontro virtual. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sossegado até então? Perfeito. Beleza, pessoal. Eu vou só parar aqui a nossa gravação, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode estar apresentando aí que a gente vai sanando essa parte, tá?